Quando eu vi a organização da tarde, eu vi que a proposta não era que a gente falasse, então, sobre especificamente projetos que são desenvolvidos nos laboratórios. Então, eu não vou contar o que a gente faz no laboratório usando já a tecnologia de CRISPR-Cas. Mas eu vou tentar dar um overview do agronegócio. Só que para isso, eu vou ser menos específica do que a Maiana, contando casos específicos, e eu vou trazer uma discussão que eu acho que é mais ampla e que, durante toda a minha carreira profissional, eu estive exposta à discussão sobre organismos geneticamente modificados. E eu vou tentar trazer um pouco esse aspecto com vocês, e diferente também da Maiana, o nosso foco não é um organismo, como o ser humano, como correção de doença. O nosso foco é agronegócio, que envolve muitas das coisas do nosso dia a dia. Então, especificamente, eu quero trazer o aspecto que a diferença entre esses dois seres humanos, apesar deles estarem separados de aproximadamente 4.000 anos, é zero do ponto de vista evolutivo. A diferença que a gente enxerga entre esses dois, os dois estando sentados, os dois com a competência de escrever, de registrar, de fazer um registro histórico, é que essa moça que está sentada aqui, ela está presente no mundo, rodeada de ciência. Nada do que ela apresenta aqui, fora o fato de ter nascido e de ter evoluído dentro da espécie humana, nada existe que não seja resultado de ciência. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar pontuado aqui do ponto de vista de ciência, a relevância da ciência, a relevância de fazer ciência. Ela foi vacinada, ela está protegida usando alimentos que são adequados para a dieta, ela é capaz de se comunicar através de um computador. Todos nós temos um celular aqui. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa sala que não tem um celular e que não quer olhar o WhatsApp para ver se alguém escreveu para ele, certo? Todo mundo anda de ônibus, de metrô, acende a luz, apaga a luz, come. Bom, deixando esse ponto claro, como que a gente chegou à situação que a gente se encontra hoje no mundo? Porque há 10.000 anos a gente faz agricultura. Há 10.000 anos a gente modifica o ambiente, produzindo alimentos que nos permitiram ser sedentários, deixar de ser nômades, poder começar a pensar. E isso levou 10.000 anos para a gente chegar aqui. E como e aonde isso começou? Isso começou no Oriente Médio, onde a gente tentou, na verdade, a gente domesticou o trigo, a cevada, a lentilha, cabras, aves. A gente, na América Central e nas Américas, 6.000 anos, a gente domesticou o milho, feijão, algodão, porcos. Na China, 5.000 anos, arroz e soja. Vejam que isso aqui também mostra para a gente o centro de origem dessas plantas, mas que hoje são cultivadas no mundo inteiro, em todos os lugares. Trigo, quem consegue passar sem um pãozinho? Quem não tem doença celíaca. A nossa cervejinha de sexta-feira para relaxar das tensões da semana, né? Há 4.000 anos atrás, a gente já estava domesticando não só essas plantas, mas também os micro-organismos que nos permitem produzir aquele alimento, a levedura. A gente estava domesticando a levedura para poder fazer pão e cerveja. E os egípcios, eles gostavam de cerveja como a gente aqui no Brasil. Não é que nem na Europa que eles tomam aquela cerveja quente, não. Eles gostam da cerveja bem geladinha, tá? Bem refrigerada. Do mesmo modo, os egípcios, eles também produziam vinho, que depois os franceses desenvolveram e se espalhou pelo mundo inteiro. Eles têm representações de
captura, né, de coleta de videira, né, de cachos de uva, e vejam que a representação já mostra uma produção bastante aumentada. É uma produção em que você vai colher e você está dirigindo a colheita, na verdade, de vários cachos de uva. Você processa esses cachos de uva com os pés e você vai prensar o suco para produzir o vinho. A gente não faz nada de novo aqui. Quem comeu arroz na hora do almoço? E ontem? E anteontem? E tem pronto para amanhã? Certo? O arroz, ele foi domesticado lá na China. Essa é a forma, né, o ideotipo do arroz natural, e esse é o que a gente colhe hoje. Ele foi modificado, a forma dele para a forma atual, de modo que a gente possa colher as sementes. Então a gente alterou o padrão de dispersão de semente, a gente alterou a forma da panícula, que é onde a gente tem os grãos de arroz, a gente alterou o tamanho da semente e a gente alterou o momento da floração, de modo que a gente pudesse colher mais arroz para alimentar. Aqui vai ser difícil de vocês poderem observar, eu peço desculpas. Aqui a gente tem uma representação de diversos tipos de arroz, onde a gente pode ver altura, coloração, resistência a patógenos, se eles toleram ou não alagamento, porque você pode crescer o arroz em condições alagadas ou não. Nós temos variabilidade na forma e na cor dos grãos e no sabor dos grãos, e esse é um dos aspectos que é mais difícil no processo de melhoramento do arroz, é você definir o tamanho e o sabor, porque dependendo da origem do arroz, ele vai ter um gosto ou outro. Esse momento inicial da minha apresentação era para trazer para vocês que nós já estamos modificando, do ponto de vista alimentar, os organismos. E isso é fundamental para a nossa segurança alimentar. E um dos problemas graves que nós tivemos no século passado, a gente ainda tem hoje em dia, mas gravíssimos no século passado, é, na verdade, a disponibilidade de alimentos para todos os seres humanos. Existe uma questão que é o aumento da população, então como manter para as gerações futuras, para os nossos bebês que serão brilhantes, alimentação suficiente e adequada para esses bebês, e como que a gente pode distribuir melhor os alimentos que são produzidos hoje para todos os seres humanos. A Revolução Verde, ocorrida no século XX, ela trouxe um benefício à produção agrícola que foi muito importante. E agora eu vou começar a entrar nos aspectos que tocam organismos geneticamente modificados e CRISPR-Cas no contexto de edição genômica. A Revolução Verde, ocorrida no século XX, ela foi resultante da introdução de algumas práticas agrícolas. E quais foram essas práticas? Além daquilo que os egípcios já estavam fazendo, os chineses já estavam fazendo, que era o melhoramento que a gente chama de clássico dos organismos que a gente produz, na verdade, os organismos que a gente cultiva, sejam plantas ou sejam animais. Tudo que eu estou falando para plantas vale para animais também, tanto para gado, quanto para ovinos, quanto para porcos. O que foi feito foi a introdução de variedades que eram altamente produtivas, então aqui era resultante de melhoramento convencional, então cruzamento entre espécies, cruzamento dentro da mesma espécie. E, além disso, a gente associou a utilização de fertilizantes e de pesticidas. Introduzimos uma palavra que a gente usa muito hoje, que é manejo agrícola. Então, era compreender a inserção daquela cultura dentro de um espaço e de um ambiente. Através de cruzamentos genéticos e seleção, e a seleção vai ser pela cor, pelo gosto, pelo tamanho, pela maneira como a gente coleta, de uma ou algumas características,
E nós temos o pesquisador Norman Borlaug, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970, porque com essa estratégia de manejo agrícola, de aumento de produção, ele foi capaz de ajudar o sistema agrícola a produzir alimentos e ter uma maior distribuição, uma melhor distribuição. Então, esse é um ponto que eu acho que é bastante relevante. O contexto do uso de CRISPR-Cas na área de agronegócios é diferente do contexto humano. Ele permite, na verdade, que você faça um curto-circuito de modificação genética sem passar necessariamente por cruzamentos e seleção, que foram feitos desde há pelo menos 10 mil anos, certo? Nós já fazemos isso. Segurança alimentar é um aspecto que hoje em dia ganhou também uma dimensão que é maior do que produzir alimentos suficientes para alimentar a população humana. Ela ganhou uma dimensão que é a dimensão que toca a sustentabilidade ambiental, não só a produção de alimentos. E nessa sustentabilidade ambiental é necessário que a gente considere a biodiversidade, o uso da água e da terra, produção de energia e consumo de energia e mudanças climáticas. Um aspecto interessante da segurança alimentar é tratada nesse relatório do Scope, que propõe a formação de pontes entre a dicotomia de produção agrícola e sustentabilidade. Utiliza-se hoje em dia, além daquilo que eu falei, agricultura de precisão. O que é a agricultura de precisão? É você poder observar e definir a qualidade do solo de uma área produtiva. E aí eu sei que eu preciso adicionar fosfato numa área, nitrogênio na outra e tirar água num terceiro. Então eu não preciso tratar da área igualmente. Controle biológico. Controle biológico é a gente, por exemplo, introduzir um organismo, que pode ser um inseto, que não é nativo do Brasil e que vai controlar pestes no campo. Então, a gente faz a introdução de um organismo, nós fazemos isso. A gente introduz um organismo que vai controlar uma doença ou a propagação de uma doença no campo. Então, nós estamos modificando o ambiente. Fertilizante biológico. A gente tem vários organismos, micro-organismos, que fixam nitrogênio fixam nitrogênio atmosférico quando em contato com uma planta. Nitrogênio dá origem às proteínas, então é essencial para a alimentação humana e também para as plantas, para elas poderem crescer. Então, fertilizante biológico também é introduzido no ambiente. A gente traz micro-organismos de outros lugares do mundo, porque se associam melhor com a soja, por exemplo, e vão permitir com que a gente cresça a soja sem adicionar mais nitrogênio químico no solo. Mas a gente introduz um organismo que não estava presente naquele local. E biotecnologia. Biotecnologia, nós temos a base genética, a base genômica, e dessas duas está surgindo uma área, na verdade um uso, que se chama BioClay, que junto com CRISPR-Cas são mecanismos genéticos de controle e que permitem o melhoramento no campo. CRISPR-Cas vai permitir a gente fazer uma modificação dirigida no genoma e criar uma variedade que a gente vai produzir no campo. BioClay, na verdade, não é nada disso. BioClay é o quê? É eu ter gotículas de argila que vão ter adsorvidos no entorno, como a gente usa para quem tem problemas de asma, que faz aquela aspersão no nariz. Tá. É o mesmo tipo de coisa que você vai aspersar num campo e que tem, na verdade, uma molécula de RNA que é capaz de transformar aquela planta sem ser uma transformação que passa para a descendência. Esse sistema BioClay já é utilizado.
já é vendido internacionalmente. A gente ainda aqui no Brasil não está sendo usado. Mas isso vem do conhecimento do funcionamento das plantas, em que eu posso, na verdade, modificar especificamente uma característica sem necessariamente passar para a descendência. A base genética e a genômica permite com que a gente faça essa modificação dirigida. Então, o melhoramento genético clássico, ele trata de introduzir características de interesse numa planta de interesse, e eu quero uma estabilidade da informação transferida. E eu faço isso por cruzamento e seleção. A transformação direta, eu tenho um gene de interesse e não uma característica, então eu sei qual é o gene, do mesmo modo que a Maiana colocou, eu sei qual é o gene que causa ou que vai permitir a seleção de uma característica que eu quero. Eu tenho uma planta de interesse e, de novo, eu tenho a estabilidade da informação transferida. Eu vou pular aqui, porque eu acho que tem um artigo que saiu recentemente, eu achei genial. Trigo orgânico geneticamente modificado por melhoramento clássico. Então, trigo do nosso pão, orgânico, produzido pelo manejo orgânico, geneticamente modificado por melhoramento clássico. Aí vocês dizem, Mariane, eu não estou entendendo nada. Como trigo orgânico? Como trigo orgânico geneticamente modificado? Modificado porque você teve o cruzamento entre essa espécie, que é a Geolops, que ela tem uma resistência, esse tipo de semente, cruzou com esse trigo para transferir a resistência daqui, porque ela não cruzava diretamente com o trigo, cruzaram no intermédio, com o intermediário, cruzaram de novo com o trigo que foi selecionado há 10 mil anos, tá? E produziram um trigo que era resistente a uma praga. Se a gente olhar para o genoma, nós temos o genoma de Agelops, de trigo e do trigo que nós temos hoje em dia. O genoma dela é uma mistura desse e dela. Então, é uma mistura de genomas com seleção de características desejadas. No caso de CRISPR-Cas, com a disponibilidade de genomas que nós temos sequenciados aqui, a gente sabe vários dos genes que conferem as características desejadas. Então, nós podemos modificar e editar especificamente aquelas características que desejamos nessas linhagens. E nós temos uma série de artigos, então, 2015, que tratam da metodologia para a edição do genoma de plantas, modificação específica para estresses abióticos e há diversas maneiras, na verdade, para a gente poder fazer a edição com CRISPR-Cas. Nós ainda não temos no campo plantas com o genoma editado para a produção agrícola, porque nem todas as plantas respondem da mesma maneira. Então, diferente do genoma humano, das células humanas em que a gente pode modificá-las facilmente, em plantas isso não é verdade. Então, existe um esforço dirigido para transformar e ser capaz de fazer edição de genomas para arroz e milho. No entanto, isso é eficiente para plantinhas como a Arabidopsis thaliana, que nenhum de nós vai comer. É uma plantinha desse tamanho que o interesse dela é apenas um modelo vegetal. A gente consegue fazer, mas ainda não para todo e qualquer gene, pela própria complexidade do genoma das plantas. Aqui nós temos, eu vou só fazer uma propaganda de um livro em português, que nós temos uma contribuição no capítulo 9, onde tem uma lista das modificações por CRISPR-Cas que já foram feitas em plantas como milho, trigo, batata, tomate, arroz, fumo, tabaco, né, e soja. Esse material ainda não é para campo, é material que foi desenvolvido em laboratório para o qual a gente está verificando a estabilidade no genoma. E eu vou passar 3 slides só, que são slides de material que está disponível na internet, então a gente vai ter sempre o link aqui embaixo, que discutem a questão e o benefício do uso da tecnologia de CRISPR-Cas no contexto do agronegócio. Como a gente falou, medicina de precisão, agricultura de precisão,
O caso de CRISPR-Cas seria melhoramento de precisão. E eu acho que um dos benefícios é a sustentabilidade, afirma esse pesquisador, em que animais terão uma melhor conversão alimentar, vão ajudar o planeta. Se todo animal é 10% mais produtivo, você poderia alimentar 10% mais de pessoas com menos 10% de input. Então é importantíssimo a gente levar em consideração que no contexto do agronegócio, o uso da tecnologia CRISPR-Cas, seja em animais, seja em plantas, seja em micro-organismos que são usados no contexto do agronegócio, a gente deveria ser pro-gene editing. Existem também questões de discussão, que seriam como a gente vai tomar as boas decisões. E eu acho que um dos grandes benefícios dessa reunião que nós estamos tendo hoje é poder refletir sobre o tema e aumentar a massa crítica que vai refletir sobre o que é o uso do CRISPR-Cas na nossa sociedade. Por último, o instituto onde a Jennifer Doudna trabalha, eles estão ampliando as atividades para a agricultura e microbiologia, considerando que eles terão condições, na verdade, de poder ampliar a sustentabilidade da agricultura e do uso da terra no planeta Terra. Então, com isso, eu gostaria de agradecer e encerrar minha apresentação. Quem tiver a oportunidade, leia esse livro, é fantástico, é muito gostoso de ler. É Mendel na cozinha, para você compreender o que a gente come todo dia. Tá bom? Obrigada, gente.